Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Como prometido, né, venho aqui falar sobre o meu testemunho, sobre a ansiedade que eu também venci, né. Eu até ia fazer, pessoal, os dois testemunhos juntos em um só, né, naquele vídeo anterior. Para quem não viu, para quem não assistiu, assista, né, o vídeo anterior sobre a depressão e síndrome do pânico que eu venci também. Só que como ia ficar muito longo, né, os dois testemunhos juntos, porque a depressão e síndrome do pânico foi quando eu conheci Cristo, né, Nosso Senhor Jesus, glórias a Deus, e eu cheguei na igreja, né, eu cheguei na igreja naquele estado. E aí 6 meses depois, né, depois que eu me batizei e tudo mais, vamos dizer assim, eu passei uma provação, né, sobre a minha fé. Né, que muita pessoa acha que o cristão não passa aprovação, né, mas a gente passa sim, porque isso está na palavra de Deus, né? Jó passou por provação, José passou por provação, mas para você que caiu nesse vídeo, está meio perdido, né, no que eu estou falando, eu vou explicar para você como eu fui curado da depressão, da síndrome do pânico e da ansiedade. Na verdade, eu vou falar nesse vídeo só sobre ansiedade, né? Se você quiser ver como eu fui curado da depressão e síndrome do pânico, é só ver o vídeo anterior, certo? E então vamos pro vídeo, né, meus irmãos? E espero ajudar vocês, espero ter ajudado também naquele vídeo lá. E sim, meus irmãos, a ansiedade tem cura, sim, basta vocês acreditarem, certo? Se eu fui curado, você também pode ser curado. Mas basta você crer, amém? E ver esse vídeo até o final e praticar fazer o que eu fiz, que não tem nada demais, eu não sou melhor do que ninguém, né? Então, se eu fui curado, você também pode ser curado. Mas eu quero te explicar nesse vídeo como eu fui curado. E em nome de Jesus você vai ser curado também, amém? Então vamos pro vídeo, meus irmãos. Como começou a minha ansiedade depois de eu batizado, né? Então, eu comecei, meus irmãos, a ter ansiedade, na verdade, por causa da minha depressão e síndrome do pânico, né? Há 6 meses atrás, eu carreguei muito rastro, né, da minha doença, né? É como uma doença qualquer, certo? Como, por exemplo, sei lá, tive um problema de pulmão, o meu coração sucessivamente vai sofrer, né? Certo? Então, em toda a área do nosso corpo, vamos dizer assim, né? É assim que funciona, né? A gente, infelizmente, às vezes a gente tem um problema e gera outro, né? No nosso. E assim é na nossa mente, né, meus irmãos? Então, o que eu vivi, né, lá atrás, há 6 meses atrás, quando cheguei na igreja, eu carreguei muito rastro, né? Muita sequela, mesmo curado, certo? Mas então, como aconteceu, meus irmãos? Tudo, né? Eu, né, agora, no mês passado, eu estava trabalhando, né? Trabalhava numa lan house e eu lembro que eu comecei a ter pressa de ir para casa, né? Do meu trabalho, né? Isso é meio normal, acho que todo mundo é assim, né? Só que, porém, meus irmãos, eu comecei a ter pressa, que às vezes eu tinha mais pressa de ir embora, né, da minha casa. Eu lembro que eu estava, né, eu comecei a ter pressa de ir embora do meu serviço e eu não sabia o porquê, né. Quer dizer, eu sabia o porquê, né, mas aquilo ali começou a ser um pouco do controle, né, a chegar a tal ponto de eu começar a ter que orar para quando chegasse perto da hora de ir embora, para mim não ficar tão ansioso, porque eu estava já muito ansioso, sabe? A ansiedade já estava começando a sair do controle. E até que chegou um ponto, meus irmãos, que eu tive que largar o meu emprego, né? Eu tive que largar o meu emprego, que eu não tinha mais como ficar lá. Para vocês verem o ponto que chegou para vocês, eu quero falar para vocês sobre isso. Chegou o ponto de eu não conseguir pegar um ônibus. Eu não consegui ir para uma fila de supermercado. De eu não conseguir de enfrentar nada mesmo. Numa fila de caixa de banco, eu simplesmente não conseguia ver um vídeo. Eu tive que largar a rede social, né? Tive que largar Instagram, Facebook, né?
o YouTube, para vocês terem noção do nível que chegou a minha ansiedade. Eu tinha que olhar só vídeos que eu sabia o final, né? Então, para vocês verem o ponto que chegou a minha ansiedade, mas para vocês verem o tamanho do nosso Deus, né, meus irmãos? Que Ele deixou eu chegar naquele ponto, que tudo vem da permissão dele, né? Principalmente para quem é filho de Deus, quem é batizado. Você também é filho de Deus, mas você tem que entender que nosso Senhor veio para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, certo? E para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar das mãos de Satanás, porque esse mundo é dele. Como o nosso Senhor Jesus mesmo diz, o mundo jaz o maligno. Aí vem o príncipe desse mundo. Nosso Senhor Jesus disse tudo isso, porque depois que o pecado entrou no mundo, através de Satanás, que atentou a Eva, né, e Adão, o reinado foi infelizmente dado para ele, né? Por isso que hoje em dia a gente vê inclusive ser comemorado o dia da mentira, né? Que hoje é 1º de abril. Se você aí que nem é cristão colocar no Google quem é o pai da mentira, né? Você vai ver o que o Google vai falar, não é eu, um cristão, que vai falar. Procura aí quem é o pai da mentira no Google. E para você ver a mentira que tanto destrói família, a mentira que tanto destrói nossa alma, né? Que nos machuca, a mentira que faz com que o nosso mundo tenha a traição, né? E a gente comemora nesse mundo jaz do maligno o dia da mentira. É por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Pra vocês verem como a gente é cego espiritual. Eu fui cego espiritual por 30 anos. Tenho 6 meses só de batismo e não me arrependo um segundo, né, do que eu já vivi, do que eu vivo, né? Glórias a Deus. Hoje eu sinto um amor que eu quero que vocês sintam também. O Espírito Santo me dá um amor que, né, como eu falei no vídeo anterior, para você que não viu o vídeo anterior, ver aí como foi minha depressão e síndrome do pânico, como eu fui curado, né? E ali eu também falo como foi o meu encontro com o Espírito Santo, né? Como eu falei no outro vídeo, é algo que a gente vive uma vez só e é a melhor coisa da nossa vida. É a melhor sensação, não tem sensação melhor. Olha que eu já vi grandes coisas, né? Eu tenho filha e mesmo assim, meus irmãos, a filha é a melhor coisa do nosso mundo, assim, do mundo terreno, certo? A gente ter a filha é a melhor coisa, mas espiritualmente, sabe, receber o Espírito de Deus não tem descrição. A gente se sente no céu assim naquele momento. Então, voltando ao testemunho, meus irmãos, para vocês verem o que é o nosso Senhor, ele, né? Ele deixou eu chegar naquele ponto para hoje eu estar aqui e falar para você, certo? Esse testemunho. Então, às vezes a gente passa por uns desertos e a gente não sabe na nossa vida. Quem sabe você está passando por esse deserto também. E eu venho aqui para te dizer, se você está passando por esse deserto, é que esse deserto não veio para te matar, não veio para te destruir, mas veio para te curar, veio para te abrir os olhos espirituais também, certo? Como eu também era cego espiritual, a palavra de Deus diz, né? Paulo diz que nós éramos cegos espirituais, inclusive o nosso Senhor diz também, a Bíblia diz, que o inimigo cega o nosso entendimento, para que nós não vejamos a verdade, né? Então, depois que a gente conhece a verdade, a gente vê o lado que a gente, né, estava, como eu falei para vocês, é só a gente parar para pensar um pouco, né? A gente comemora o dia da mentira. Eu não preciso falar mais nada, né, meus irmãos? Então, para vocês verem, meus irmãos, eu cheguei naquele ponto da ansiedade, né? Eu não consegui fazer nada. E, inclusive, eu vou dizer para vocês que eu fui curado da depressão e síndrome do pânico sem tomar um remédio. E mesmo assim eu quase que eu caí no golpe do inimigo. Porque eu também pensei em tomar remédio para ansiedade. Essa é a verdade, não posso mentir aqui, né? Porque eu tô falando, tenho que falar a verdade. Mas para vocês verem como o nosso Senhor trabalha, nosso Jesus. Que ele usou inclusive a minha mãe, meus irmãos, que tem caixas de remédio, até eu brinco com ela, né? Ela toma remédio até para dormir, até para respirar. E quando eu falei para ela que eu ia ter que tomar remédio, ela disse: não, confio no meu Deus, confio no nosso Deus. E depois, inclusive, eu fui em outra igreja, meus irmãos. E aí,
Deus usou uma pastora para me dizer. Eu falei, estão me dizendo que eu acho que vou ter que tomar remédio, né? Que o inimigo usava umas pessoas, né, para me dizer, toma remédio, não sei o que. Mas Deus usou uma pastora para dizer. Eu falei, pastora, estão me dizendo que eu tenho que tomar um remédio. Eu disse, não, teu remédio é Jesus. Entrega nas mãos dele que ele te tira dessa ansiedade. E ali eu vi que o Nosso Senhor estava me dando um recado, né? Inclusive depois, o Nosso Senhor foi colocando pessoas, né, que têm ansiedade, tomam remédio, e as pessoas diziam, não toma remédio, que isso aí é um vício, tu nunca mais depois vai ser uma briga para te sair dos remédios, é uma droga. E eu já sabia disso, né, meus irmãos? Eu nunca fui fã de remédio. E eu vejo que o Nosso Senhor também não gosta muito de remédio. Ele me provou através dessa doença, né, dessa doença que o Nosso Senhor não gosta de remédio, porque, infelizmente, né, meus irmãos, a gente vive no mundo jaz do maligno, como eu falei, a Bíblia diz. E as pessoas querem saber de dinheiro, meus irmãos. As pessoas não querem saber da cura. No entanto, que não é à toa que as pessoas tomam remédio aí de ansiedade, depressão e não são curadas, né? E, inclusive, a medicina não acha, não é nem culpa deles, vamos dizer assim, né? A medicina não acha a cura de depressão, síndrome do pânico e ansiedade, porque é algo espiritual, meus irmãos. Uma vez eu lembro que um amigo meu, cristão, foi até usado por Deus para me falar uma palavra que o Senhor fez eu guardar. Antigamente a luta era contra espada, né? Era guerras, né? Antigamente, até a Bíblia tem muitos relatos de guerras, inclusive com Davi, né? E hoje a guerra não é mais na espada, hoje a guerra é aqui, ó, na nossa mente. Então, se você estiver, meus irmãos, passando por ansiedade, síndrome do pânico, tudo que envolve o nosso cérebro, tem muita coisa espiritual aí, amém? Assim, é 80% espiritual, né? Mas voltando ao testemunho, para não enrolar muito, né, meus irmãos, para esse vídeo não ficar muito longo. Então eu cheguei nesse ponto, né, da ansiedade. E eu lembro que eu larguei emprego. Para vocês terem noção, a minha ansiedade chegou no nível de eu querer ter crise de ansiedade. Mas para você que não conhece o meu Deus, né, o nosso Deus, na verdade todo mundo conhece o nosso Senhor Jesus, né? Mas assim como eu, muitos não querem saber dele, né? Eu era assim, né? Mas graças a Deus ele me aceitou, né? E eu lembro que eu chegou nesse ponto e eu quis ir para minha igreja, que é longe, né? Tem que pegar 2 ônibus. E no que eu fui, pra você ter noção, eu não conseguia nem pegar o ônibus, eu tive que ir de Uber, orando. Eu fui orando até a minha igreja. Pra vocês terem noção, meus irmãos, pra mim e pra minha igreja, que era longe, que nem eu falei pra vocês, eu tinha que pegar o ônibus e ir orando. Eu fiquei 1 mês assim, né? E lá na minha igreja, quando eu cheguei, eu lembro que depois que eu perdi o emprego, que eu saí do meu emprego, eu peguei o Uber e fui pra minha igreja, cheguei com um pouco de crise de ansiedade, né? E ali o Espírito Santo usou um profeta novamente, né, na minha igreja, para dizer ali que tinha uma pessoa que estava tendo crise de ansiedade e que Deus não ia deixar essa pessoa passar pela mão das medicinas, né? Ali foi mais uma prova do Senhor falando comigo que não era para mim tomar remédio, né? Porque esses remédios destroem, meus irmãos. Eles destroem a tua saúde, os teus rins, o teu fígado, né? Sei porque eu conheço pessoas que tomam e já me falaram, certo? E aí eu lembro que daí eu olho para vocês verem, o Nosso Senhor deixou passar por isso e mesmo assim Ele cuidou de mim, glórias a Deus. Não deixou passar pela mão da medicina. E aí eu lembro que aí foi a luta, né? Só que Ele me curou, Ele não deixou eu ter crise de ansiedade, mas Ele não me curou do principal. Eu não entendia o porquê, né? Hoje eu entendo que era para mim vir aqui para me dar esse testemunho, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, glórias a Deus. Então, hoje eu entendo, né, meus irmãos, o porquê eu passei por aquilo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e ele não me curava, né? Aí sim estava tendo essas crises, mas daí ele pegou e disse que eu não ia passar a mão na medicina e eu, glórias a Deus, parei de ter aquela crise de ansiedade. Fiquei 1 semana e meia, mais ou menos, sem ter a crise de ansiedade. Porém, na segunda semana, onde eu acordo, né, já não conseguia fazer nada que eu dizia para vocês, só queria dormir porque era o que me restava, né? Não conseguia fazer nada.
E eu lembro que um dia eu acordei com um pouco de crise de ansiedade, mais uma experiência com o Espírito Santo de Deus, mais uma experiência com Deus, né? Eu acordei e naquele dia eu acordei com um pouco de querendo me dar crise de ansiedade, né? Aí eu olhei assim, não acredito. E logo me veio uma música, meus irmãos, na minha mente. É uma música que eu nem tinha no celular, né? Eu já tinha escutado na igreja, mas não tinha baixado no meu celular um louvor, né? Que é também da Estela Laura, que o refrão da música diz assim: descansa, esse mal não é pra morte, né? E no que veio essa música, eu acordei com um pouco de crise de ansiedade, assim, meu peito, sabe, com falta de ar. E você que tem, você sabe o que eu estou falando. E eu lembro que o Espírito Santo veio falar comigo no meu pensamento e disse que não era pra minha morte, era pra que eu ia ficar bem. Não era pra minha morte, que era pra mim ficar tranquilo, que eu ia ficar bem. E eu lembro que eu disse, se é o Senhor, né? Se é o Senhor mesmo, que às vezes como ele vem na nossa mente, às vezes a gente, né, não sabe se é mesmo Deus falando com nós, né, meus irmãos? Eu mesmo, com tantas experiências com o nosso Senhor, às vezes eu sou incrédulo. Para vocês verem como eu não sou melhor do que ninguém, eu não tenho uma fé maior do que ninguém, eu não tenho a mesma fé de Abraão, eu queria ter. Mas para vocês verem que se eu fui curado, qualquer um pode ser curado. Porque o nosso Senhor disse que se você tiver uma fé do tamanho de uma mostarda, que é o que eu acho que eu tenho, né, meus irmãos? Você vai conseguir mover um monte de um lado para o outro. Glórias a Deus. Então, eu fiquei, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo na minha mente, né? E ele disse, para ele, então se é o Senhor, que o Senhor me tire, né? Desse começo de ansiedade, se é o Senhor mesmo. E ele disse, eu vou te tirar. E aí ele pegou e tirou aquela sensação e eu vi que era ele. Aí foi mais uma experiência com o Senhor, né, que eu tô contando para vocês. Para quem não acredita, acredite. O inimigo, né, vai largar setas, vai dizer que é bobagem. Mas como eu falei no começo, meus irmãos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Glórias a Deus. Então eu lembro que me saiu essa sensação de novo, né? Só que, porém, ainda, né, tinha aquela ansiedade toda e foi passando os dias, eu não conseguia ir no mercado, eu não conseguia sacar dinheiro, eu não conseguia pagar a conta. Eu ia para a igreja orando, eu voltava da igreja orando. Eu nunca orei tanto na minha vida, meus irmãos. Mas hoje, como eu falei para vocês, eu entendo o porquê. E aí eu lembro que chegou um dia, isso já estava fazendo quase um mês, eu já não aguentava mais aquilo. Não aguentava mais aquilo, sabe, de não conseguir fazer nada, de me esconder de tudo. E eu lembro que chegou uma hora que minha filha ia vir num sábado, já tava um mês já com essa doença. E aí eu lembro que eu falei eu estava jantando e eu comecei a chorar e a minha filha ia vir no sábado. Minha filha, ela mora longe, né? E não mora comigo, né? Então, e ela é pequena. Então não é sempre que ela consegue vir, né? E aí eu lembro que ela ia vir, eu já tava um mês e pouco sem ver minha filha. Eu lembro que ela veio, né? Me ver. Só que, porém, naquele dia, né? Ela ia vir e era sexta-feira. E ela ia vir no sábado e eu pensei, mas como é que eu vou, meu senhor, ver minha filha nesse estado? E o senhor vai deixar eu ver minha filha nesse estado? E eu comecei meio que chorar ali, jantando, né? Já era sexta de noite. E o Espírito Santo veio na minha mente novamente e disse que estava dando um basta naquela doença. Glórias a Deus. E aí, no sábado e domingo, glórias a Deus, eu consegui, né, me divertir com a minha filha, aproveitar os dias, né, consegui enfrentar a fila. Porém, era sempre no limite, sabe? Eu via que ainda não estava curado, mas eu vi que eu já estava num processo de cura, né? E ali eu vi realmente que o Senhor tinha falado comigo. Por isso que é bom, meus irmãos, ter comunhão com Deus, certo? Não basta só você aceitar Jesus, né, como único e suficiente Salvador e receber o Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que andar em santidade. Não digo ser um santo, nunca mais pecar, porque nós sempre vamos ser pecadores, né? Mas nós querer mudar, porque o Evangelho
é renúncia, é renunciar ao mundo, certo? E nós vamos pecar mesmo renunciando do mundo, mas o nosso Senhor vai ver o nosso esforço e Ele vai nos recompensar com comunhão com Ele, certo? Com experiências, com tantas outras coisas. Ele vai nos guiar no nosso propósito, porque o nosso Senhor tem propósito para todo mundo. Amém? Inclusive para você. Então, propósito de vida, né? Então, voltando ao assunto, voltando ao testemunho, eu lembro que eu consegui, né, até enfrentar a fila naquele fim de semana, mas ainda não estava curado, mas estava em processo de cura. Porém, como eu estava muito mal da ansiedade, né, eu ia só quarta e sexta, né, na minha igreja mesmo, essa minha igreja que eu fui curado de tudo, glórias a Deus, né. Ela só abre quarta e sexta, né, ali onde eu vou. Só que tem uma igreja que é de outra igreja, né, que é também de profeta aqui perto da minha casa, que eu estava indo todos os dias, né, como a minha igreja não abre sempre, né, e eu estava precisando, né, eu comecei em outra igreja aqui, mas era com revelação também. Eu quero falar nos outros vídeos sobre isso. E eu lembro que Deus não falava nada pra mim. Eu sabia, né, que Ele queria que eu passasse por aquilo. E hoje eu entendo, né, pra falar pra você que a ansiedade tem cura, sim. Glórias a Deus. Então, aí eu lembro que minha filha foi embora, meus irmãos, e segunda-feira começou tudo de novo. Sabe, já não era mais... Claro, eu não estava tão mal, né, estava em processo de cura, mas não estava tão mal. Mas ainda, sabe, não conseguia fazer muita coisa e novamente eu pensei, meu Senhor, mas o Senhor não disse que ia me curar. Só que uma coisa eu tinha certeza, que a próxima vez que eu ia na igreja ele ia usar o profeta para revelar a minha cura. Porque se ele tinha falado comigo na sexta, né? E eu não tinha ido depois daquela sexta na igreja. Sábado e domingo minha filha ficou aqui. Aí segunda e terça eu não quis ir nessa igreja aqui perto. E na quarta, de novo, né, fui abaixo de oração, né, meus irmãos, para minha igreja. Mas glórias a Deus e graças a Deus foi a última vez que eu fui abaixo de oração. E aí eu lembro que eu cheguei lá, né, já não aguentava mais, meus irmãos. Não aguentava mais, né, aquilo. E eu lembro que acho que a terceira ou quarta revelação, o Espírito Santo revelou pro profeta que tinha uma pessoa que o inimigo, olha, meus irmãos, por isso que eu venho aqui para falar para vocês. E Deus me usou, fez eu passar por isso para mim falar para vocês que muito do que vocês estão passando hoje é espiritual, certo? Aí o Espírito Santo revelou que Deus estava dizendo que ele estava curando uma pessoa que Satanás estava querendo colocar angústia e ansiedade. E aí, para quem não sabe como essas igrejas, tu tem que levantar o dedo e se for tu, ele vai dizer, se não for tu, ele não vai dizer que não é. Mas eu sabia que era eu, né, meus irmãos? Era exatamente o que eu estava passando. Eu levantei o dedo, era eu. E pra vocês verem, aí o inimigo, era ele que estava tentando me colocar ansiedade, né? Pra vocês verem como tem muito do lado espiritual na nossa ansiedade e angústia, né? E eu mesmo, né, sendo filho do Senhor, mesmo sendo batizado, eu passei por esse deserto, por essa provação, mas foi para hoje estar aqui para mostrar para você, né, que a ansiedade tem cura e que tem muito cunho espiritual, meus irmãos. É muito cunho espiritual. Aí você pode estar aqui caindo de paraquedas no meu vídeo dizendo, mas eu não sou de igreja nenhuma porque eu estou passando por isso. É porque você tem que, como eu falei, abrir seus olhos espirituais, procurar uma igreja, aceitar o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que Ele veio em carne para morrer pelos nossos pecados. Peça o Espírito Santo, né? E você vai receber o Espírito Santo e você vai frequentar uma igreja, né? Até eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, né? Sobre igrejas, qual é a melhor para você procurar, certo? Claro que não é como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, veja lá. Não, isso não é coisa que eu faço, o Espírito Santo, você tem que ter comunhão com Ele, para Ele te guiar, certo? Mas eu posso tentar ajudar vocês aqui, certo? E
Então o meu testemunho foi esse, né? E aí o inimigo pode estar falando, isso aí é mentira, isso daí não existe. Para você ver, meus irmãos, se não existisse, eu não estaria aqui falando eu digo de profecias, né? Se não fosse mentira, quando o Espírito Santo me revelou que eu estava sendo curado, no outro dia eu fui curado. No outro dia eu estava já curado. O que eu não conseguia fazer de olhar TV, de mexer em rede social, no outro dia eu fazia. Vocês viram o estado que eu estava, que eu falei para vocês. E no outro dia, depois que o Espírito Santo revelou, através do profeta, eu estava curado. E até você fica pensando, mas como é que uma pessoa tem esse poder de ser usado assim por Deus? É porque quando você aceita Jesus, automaticamente, quando você recebe o Espírito Santo, você já ganha um dom. Óbvio que você não vai sair revelando as coisas para as pessoas, isso aí requer muito aprendizado, né? Nosso Senhor vai te ensinar. Você tem que pedir, na Bíblia diz que você tem que pedir os dons, mas você já ganha. Eu, por exemplo, eu tenho um dom que é discernimento espiritual. Eu sei quando eu estou sendo atacado espiritualmente, sei quando tem anjos no meu lado, como agora eu sei que o anjo está aqui, que eu sinto, glórias a Deus. Então, o Senhor me dá um dom para todo mundo que aceita o Senhor Jesus, quando você recebe o Espírito Santo. Aí, óbvio, os demais dons vai da escolha do Espírito Santo de te dar, né? Conforme é o teu propósito. No caso deles, né, foi dom de revelação, eles são profetas de Deus, né? E tudo está na palavra, meus irmãos. Então, se o inimigo colocar na tua mente que é mentira, que isso não existe, eu venho para dizer para vocês que existe. Não deixe ele botar isso na tua cabeça, né, que é mentira, porque eu tinha depressão e síndrome do pânico. Se você ir para qualquer pessoa que tem, eu conheço pessoas que tomam 18 remédios, como eu falei no vídeo anterior, para depressão, síndrome do pânico, e não consegue ser curado porque é espiritual, né? Por isso que os médicos não conseguem achar a cura, né? Porque o nosso Senhor Jesus está voltando, o inimigo quer agora de tudo que é jeito levar almas, né? Então, entregue sua vida a Jesus, né? E não deixe o inimigo colocar setas na tua mente dizendo que é mentira. Procura uma igreja, entregue seus caminhos para o Senhor, receba o Espírito Santo e glórias a Deus. Então é isso que eu venho para falar hoje para vocês. Aceitem nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A ansiedade sim tem cura, mas vai de você. É essa vida que você quer, de ficar tomando remédio, né? Mas irmão, eu já tomo remédio. Não importa, meus irmãos. Se você toma remédio, no momento que você aceitar o nosso Senhor Jesus, procurar uma igreja, receber o Espírito Santo, pode ter certeza, meus irmãos, que o Espírito Santo vai começar a fazer você tirar o remédio aos poucos, certo? Mas você tem que ter fé, certo? Como eu tive que ter fé, né? Porque quando eu desacreditei, no momento que eu comecei a desacreditar e Deus começou a usar pessoas para me dizer que era para mim não tomar remédio, né? Como eu expliquei para vocês anteriormente, aí eu disse, não, se o Senhor me curou da depressão e síndrome do pânico, o Senhor vai me curar também da ansiedade, em nome de Jesus, porque eu tenho Deus acima de tudo e hoje eu sou servo do Deus Altíssimo, glórias a Deus. Hoje eu trabalho para o Senhor, certo? Porque lá, quando eu tinha depressão e síndrome do pânico, eu já fui usado pelo Senhor para salvar muita alma. E nós não somos, no momento que a gente aceita Jesus, a gente não é só filho, a gente se torna servo. Com teu testemunho, tu vai salvar muita vida. Em nome de Jesus, eu creio que assim como eu fui curado, você também vai ser curado da tua ansiedade. Então, para quem dizia que a ansiedade não tem cura, a ansiedade tem cura. Mas basta você querer ser curado. Amém, meus irmãos? O segredo está aí, né? E Jesus não é religião. Jesus é milagre. Ele é o Deus de milagre. Glórias a Deus. E Ele me curou de 3 doenças, que é o mal desse século. E Ele me revelou, através dos profetas, como eu disse para vocês, que era o inimigo, né? E o inimigo, ele não está mais escolhendo pessoas, meus irmãos. Que o fim dele está próximo, Jesus está voltando. Então entregue seus caminhos para o Senhor, que Ele promete uma vida abundante para cada um de vocês. E não só isso, você vai sair dessa escravidão do pecado, escravidão
espiritual, né? Essa cegueira espiritual, porque o inimigo cega os nossos entendimentos, assim como ele cegou o meu por 30 anos. Hoje eu sou preenchido por Espírito Santo. Eu não tenho vontade de beber, de fazer nada que eu fazia antes, porque eu não sinto aquele vazio mais, mas é porque o Espírito Santo me preenche todos os dias. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Que vocês procurem uma igreja e queiram ser transformados pelo Espírito Santo. Recebam Ele, se entreguem, digam: Espírito Santo, entre na minha vida e me mude, me transforme, me cure. Vocês têm noção, eu passei por tudo isso e a minha carne sofria muito, como eu falei para vocês, era para eu ter depressão, novamente, né? Quando eu passei por essa ansiedade, porque eu não podia fazer nada. Mas o meu espírito era uma alegria, meus irmãos. O meu espírito era um preenchimento. Então, por isso que ele é um espírito consolador, porque no teu deserto ele te consola. Glórias a Deus, aleluia. O canal vai ser voltado ao mundo espiritual. Se você quiser me acompanhar, né? Seja bem-vindo. Compartilhe se você gostou para outras pessoas, né? Para ajudar a chegar a mais pessoas que estão precisando. Amém? Inscrevam-se no meu canal, me ajudem, me dê uma força, amém? Muito obrigado e até o próximo vídeo.